A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e eu trago hoje uma palavra de fé aqui em Hebreus 10, poderosa, que assim, que nos faz assim pensar mais do que Deus pode fazer nas nossas vidas, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos assim estar muito bem e esperando nele, e confiando nele, para que nós possamos receber a vida eterna e as bênçãos daquelas que Ele tem nos prometido, né, irmãos? Que nós temos muitas promessas para se cumprir, mas é preciso aguardar no Senhor, amém? Eu vou relatar aqui Hebreus 10, fala assim: a exortação é a perseverar na fé. 10, 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que de nós consagrou pelo véu que é pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e considerando-nos uns aos outros para que estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação como de costume e de alguns antes admoestando-vos uns aos outros, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes o que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, vós serás julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo do Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu a darei e a recompensai, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, né? Aí ele fala assim que horrenda é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, nós viemos nos lembrar disso, né? E aí ele fala aqui, porque é extenso, aí ele fala mais aqui: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, amém, irmãos? Então, é bem extensa aqui a leitura, mas fala muito aos nossos corações, para que aquele que já está na presença de Deus, que não saia, porque uma vez saindo, ele não está mais coberto, né? Pela vontade de Deus, né? Ele já está fazendo aí o seu querer, né? A sua vontade. Então, ele já está profanando o sangue do testamento, né? Porque ele já
Ele já não está mais dentro das expectativas do Senhor, não. Ele já está fora, né? Então, que a gente nunca venha, assim, olhar para trás, mas que aqueles que já estão servindo ao Senhor, aqui é de se conservar santo, né, irmãos? Ele está falando muito aqui da santidade, né? E ele diz que ai daquele que cair, né, nas mãos do Senhor, né, fazendo coisas. Ele fala sempre aqui, aquele que já conheceu a palavra de Deus e outrora abandonou, afastou. Né? Então, ele acaba padecendo, né, irmãos? E como diz aqui, até nas épocas de Moisés, ele fala aqui que aqueles que se afastam, eles não têm a misericórdia, morrem até sem a misericórdia de Deus, né? Então, é um cumprimento aqui, né, irmãos? Então, nós devemos estar sempre atentos àquilo. E ele fala assim, nós possamos ser usados na presença de Jesus, pelo sangue de Jesus, né? Falando da palavra do Senhor, abençoando as pessoas, né? Animando elas na fé, né? E diz mais aqui, para que não, às vezes, aqueles que... Ele dizendo aqui, né, que nós necessitamos de paciência, porque para que sejais feito a vontade de Deus, né? Depois que nós servimos e conhecemos essa verdade. Aí ele fala, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Só depois que você se renuncia, né? Realmente se chega à presença do Senhor, aos pés do Senhor, aí sim você, depois disso, você vai alcançar a sua promessa, né? Aquilo que ele tem prometido para você. Então diz o que mais? Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, irmãos, às vezes você está passando por situações, por momentos dolorosos, difíceis, né? Mas o Senhor fala assim, espera mais um pouquinho, né? O próprio Lázaro, ele teve que esperar um pouquinho mais. Ele teve que passar ali pela morte, porque as suas irmãs estavam muito preocupadas, porque ele já vinha sentindo-se mal e tudo, até que veio a óbito. Aí mandou um recado para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou sabendo, porém ele estava um pouco distante, mas ele sabia que aquilo ali não ia ser para a condenação dele, para a morte dele, que ele o iria ressuscitar. Foi o que ele fez. Esperou, ainda passou-se mais 2 dias para poder ele voltar. Então, irmãos, pode-se aguardar um pouquinho mais, porque há de ter ressurreição no seu desemprego, há de ter uma ressurreição no seu casamento, há de ter uma ressurreição na sua vida profissional, né? Material, né, irmãos? Porque hoje você fala assim, mas eu não tô vendo nada, não tô vendo nada. Realmente, mas você tem que acreditar e confiar de que as coisas irão mudar, e elas mudarão sim. Dia a dia você vê o agir de Deus em alguma coisa na sua vida, porque Ele não te esqueceu, irmão. Ele não te esqueceu. Confia somente nesse Senhor Todo-Poderoso e não olha para trás. Porque, aqui como diz a palavra, os que olham para trás não são dignos aqui. Não são dignos. Ele coloca aqui, né, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aqueles que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, e com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, e eu a darei, e a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né, irmãos? Então, persevera, continua, busca a face do Senhor enquanto ele pode se achar, porque ele é poderoso para honrar a sua fé.
viu? Então, confiando no Senhor, quem impedirá? Irmãos, por mais que se levante as hostes aí do maligno, se levante pessoas, né, situações, não se importe com isso. Deixa somente nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para, naquele grande dia, né, da vingança dele. E Ele é, como diz lá em Jeremias 20:11, Ele é valente, terrível para aqueles que o buscam em espírito e em verdade, irmãos, para aqueles que buscam verdadeiramente na sua face, espera e confia nele, no Senhor Todo-Poderoso. Então vamos confiar no Senhor Jesus, vamos confiar que grandes coisas Deus diz que fará, amém? Essa é a palavra. Eu gostaria que os irmãos se inscrevessem no meu canal, dessem um like, amém? A paz para todos, fique com Deus.